Caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série Expansão da Consciência. Hoje estamos no vídeo número 13 e vamos discutir um pouco sobre o período chamado de Nova Era, ou também dentro do Espiritismo, um tema conhecido como transição planetária. É um tema já bastante conhecido no meio esotérico, espiritualista, desde longa data. Inclusive aqui no Ocidente, o tema relativo à transição planetária, também podemos perceber outras culturas, outras filosofias tratando deste tema, talvez até com uma interpretação um pouco equivocada. Por exemplo, se pegarmos a cultura dos maias, veremos que até agora, no ano de 2012, houve uma grande controvérsia dentro de um assunto relativo ao fim do mundo, onde os maias teriam previsto um grande cataclisma, uma grande catástrofe, e que o mundo iria se acabar. A gente acabou percebendo que tudo não passou de uma grandiosa má interpretação dos textos. Porque, na verdade, o que eles queriam relatar era o fim de uma era. O fim de uma era para o início de uma nova era. Eles não queriam falar exclusivamente do fim do mundo e do fim da existência na Terra. Então, se a gente começar a analisar e a refletir, até mesmo estudando temas oriundos de outras culturas, de outras filosofias, vamos ver, por exemplo, dentro da cultura oriental, que essa transição planetária ela já é prevista há milhares de anos. A própria obra ditada pelo espírito de Ramatiz, ele vem nos dizer que esse evento de transição planetária de uma época de trevas e de escuridão para uma época de luz, ela é prevista já muito antes da habitação de seres humanos aqui na Terra, porque a equipe de engenheiros siderais responsáveis pela vida na matéria, eles já preveem que uma determinada época será propícia para esta transformação. Se a gente observar as características da nossa existência aqui na matéria, vamos ver que a humanidade ela alcançou um auge muito grande no conhecimento científico. Chegou ao pico de um nível de conhecimento material, mas que está, em contrapartida, muito aquém no conhecimento moral e espiritual. E esta época precisa, então, haver um equilíbrio, precisa haver uma expansão da moralidade do ser humano no sentido de contrabalançar, de equilibrar moralidade e conhecimento. Afinal, hoje estamos numa era em que a humanidade facilmente poderia se autodestruir com o conhecimento que tem sobre a física nuclear, a fabricação de bombas atômicas. Alguns especialistas chegam a dizer que a humanidade possui um arsenal nuclear em que poderia destruir o planeta Terra várias vezes. Não apenas uma, mas várias vezes. Então podemos analisar essa questão e ver que existem mentes aqui no planeta Terra que são brilhantes em termos de conhecimento científico. Mas, em contrapartida, o seu nível de evolução moral está muito abaixo do necessário, em que a humanidade deixará de viver em uma época de trevas, de ausência de luz, de ausência de amor e de apego à matéria, para transitar então para um período de renovação moral. Agora, como vai ocorrer essa transição? Se analisarmos de um ponto de vista energético, vamos reconhecer que cada espírito, cada ser, possui um agregado kármico, ou seja, o somatório de todas as ações positivas e negativas que foram semeadas pelo próprio ser ao longo de muitas encarnações. Seres que possuem um agregado kármico mais negativo do que positivo e que, por conta disso, sua vibração é mais densa, mais letárgica, esses seres não terão condições
de habitar o planeta no futuro próximo. Provavelmente é a última encarnação de muitos seres aqui na matéria. Esses seres que não terão mais a condição de habitar aqui na matéria serão transmigrados para um outro planeta, onde o nível moral deste planeta e o nível evolutivo é ainda inferior à Terra no momento presente. Será uma época semelhante à época das cavernas, em que a Terra também já passou. Portanto, haverá uma espécie de separação, algo que na literatura bíblica ficou conhecido como a separação do joio e do trigo. Ou seja, aqueles espíritos então que estão em um nível moral abaixo do mínimo necessário terão de ir reencarnar em outros planetas. Por que está sendo exposto tudo isso? Como temos este conhecimento, como temos essa verdade trazida à nossa consciência, ao nosso conhecimento, nós precisamos começar a refletir sobre qual dos dois lados queremos estar quando essa transição enfim chegar ao seu ponto culminante. Queremos estar à esquerda, por assim dizer, ou estarmos à direita das leis cósmicas, da política da evolução cósmica. Talvez seja por isso também que Jesus tenha falado que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ora, os seres humildes, amorosos, mansos, pacíficos, equilibrados e que possuem um nível moral mais elevado, esses seres, obviamente, serão reintegrados aqui na matéria para futuras reencarnações, onde a Terra estará em um clima mais leve, tanto fisicamente como espiritualmente, onde haverá mais justiça, onde haverá paz, onde não encontraremos mais conflitos políticos ou mesmo religiosos, onde as diversas dualidades, de certo modo, serão integradas em um polo só, o polo da união e do equilíbrio através do amor. Então precisamos rever o nosso comportamento, reavaliar tudo o que estamos fazendo, tudo o que estamos pensando e o que estamos vibrando. Será realmente que, em um futuro, em uma próxima reencarnação, eu gostaria de conviver com pessoas que são exatamente iguais a mim? Que possuem os mesmos defeitos que eu possuo? Se cada um de nós avaliar cuidadosamente, vamos ver que talvez nós teríamos dificuldades em conviver com pessoas que possuem os mesmos defeitos que nós possuímos. Por conta disso, então, é preciso avaliar e, na medida do possível, transformar esse comportamento. Transformar no sentido de reintegrarmos-nos ao próximo, à natureza, aos seres inferiores e também à espiritualidade superior, sempre através do amor, da compaixão e buscando a evolução. Posso apenas, para encerrar, deixar a dica de alguns materiais que falam também sobre a transição planetária. Um vídeo muito recente que foi lançado, inclusive está disponível gratuitamente no YouTube, é um vídeo onde é feita uma abordagem acerca do conhecimento de Chico Xavier sobre a transição planetária, onde ele fala a respeito da transição em 2019. O nome do vídeo, então, seria Não será em 2019 o fim de uma era, o fim de uma existência planetária. Outras abordagens também são trazidas nesse sentido pelo professor Laércio Fonseca, também pelo orador espírita, o Divaldo Pereira Franco. Enfim, existem muitas obras onde cada um pode analisar, estudar e refletir sobre esse momento tão importante que nós estamos vivendo. Afinal, acreditando ou não nesta evolução, nesta transformação, vamos ter que ser sinceros e reconhecer que alguma coisa diferente está acontecendo no planeta, porque é um momento onde estão emergindo diversas condições que vêm favorecer a transição, através do desencarne de pessoas
de um grande público em massa, onde tudo isso visa uma higienização planetária. Esse então é o nosso vídeo número 13. Deixo a todos um grandioso abraço, boas reflexões e até a próxima.